O problema do CREA, né, agora fazendo uma introdução já do que eu vou falar, o problema do CREA é o seguinte, não é porque você paga ele. Você pode pensar todo mundo, pô, o problema, lógico, o pessoal discute, é porque eu pago o CREA. Não é porque você paga, é porque existe a possibilidade de você não pagar. É isso que gera confusão, é isso que gera a dúvida. Você, como assim, né? Você não tem a possibilidade. Vamos fazer uma comparação aqui, né? Vamos fazer uma comparação com nossos amigos de ensino superior de outras categorias. Por exemplo, você vai me entender. Imagina um médico. O médico, quando forma, ele tem que se cadastrar também num conselho que se chama Conselho Regional de Medicina. E é o próprio CRM. Provavelmente você já viu isso. Quando você foi no médico, você pegou algum atestado ou ele carimbou alguma receita para você, tá lá o númerozinho do CRM dele. O médico, ele não se questiona se o CRM é útil. Por quê? Ele pode reclamar que o CRM é caro, porque ele tem que pagar anuidade também, tá? Ele paga anuidade, mas ele não reclama. Por quê? Porque não tem como você exercer medicina sem o CRM. Não dá. Não existe essa possibilidade. Ou você pega o CRM e exerce, ou você vai fazer outra coisa. A mesma coisa é com advogado, né? OAB. Você faz a prova da ordem, né? Você faz a prova da ordem para você tirar a carteirinha de OAB. É a mesma coisa. Por quê? Porque para você advogar, você tem que ter a carteirinha. Não tem outra opção. E o engenheiro de produção? O ponto-chave é que o engenheiro de produção, quando ele forma, muitas das vezes ele não trabalha como engenheiro. Se ele não trabalha como engenheiro, obrigatoriamente não tem a necessidade do CREA. Esse que é o ponto-chave. A discussão está nesse ponto, né? Porque o engenheiro de produção ele trabalha em uma porrada de coisa. Ele pode ser técnico, pode ser analista, ele pode ser líder, pode ser supervisor, pode ser um monte de coisa. Obrigatoriedade para ter CREA é ser engenheiro. Diferente das outras profissões que eu mencionei. Médico só é médico, então médico tem que ter. Então o médico paga o CRM, ele pode ter reclamado do preço, mas ele não questiona a utilidade. Ele não vai ter uma live de um médico explicando para que do CRM. Não vai ter. Por quê? Porque ele não tem opção, ele tem que pagar. E o advogado? Ele pode não fazer a prova, então ele não vai exercer. Né? E o engenheiro? O engenheiro gera dúvida. Gera dúvida. Por quê? Porque muitas das vezes o engenheiro é contratado e não é contratado como engenheiro. Esse é o ponto, e esse é o ponto que eu vou abordar hoje. Isso foi só uma introdução, espetacular introdução, e a gente vai abordar, né, por que o engenheiro às vezes não é contratado e por que do CREA. Então, começamos então, né, no início, o que é o CREA propriamente. Né? Conselho Regional de Engenharia e Agronomia. Então você acaba de se formar, né, para quem ainda está estudando, para quem já é formado, você tem um conselho de engenharia, ou seja, é uma reunião de engenheiros, é um monte de engenheiros lá dentro. O que você faz? Você acaba de formar, você leva seu diploma lá, né, no CREA, e eles assinam, te dão uma carteirinha dessa e te dão um número de registro e eles atestam com todas as forças que você é apto a exercer a função de engenheiro. É isso que acontece na prática. Então você recebe uma carteirinha, recebe um título de engenheiro e essa carteirinha ela fala que você é apto a exercer. É exatamente isso que o conselho aprova, faz com que você, quando você pega, você tem. Né? É possível você não fazer o CREA? É possível. Tá? É possível. Você acabou de formar e você não vai em conselho nenhum. Né? Você vai lá e continua trabalhando. Né? Então, imaginamos duas possibilidades, dois cenários, e você provavelmente vai se encaixar em um deles. É aí que está o problema. Se você trabalha, obviamente. A primeira possibilidade é, se você trabalha como engenheiro, ou seja, você se formou como engenheiro e a empresa que você trabalha, ela assinou na sua carteira engenheiro. Pode ser engenheiro do quê? De qualquer coisa. Engenheiro de qualidade, engenheiro de desenvolvimento, engenheiro de processo, engenheiro de produto, engenheiro do que for. Se ela fez isso,
a empresa ela tem que demonstrar pro Ministério Público que existe um responsável técnico da atividade dela. Então, se você é contratado como engenheiro, por obrigação, você precisa demonstrar o CREA para a empresa.